Você já ouviu falar de tarifação do dano moral pós-reforma trabalhista? Onde o artigo 223G traz um tabelamento do dano moral com base no salário do empregado? E como que fica agora com a decisão do STF na ADI 6050, 6069 e 6082? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que você tem que fazer agora nas suas ações de dano moral. Opa, professor Thiago Pereira aqui, criador desse portal Advocacia na Prática, um portal voltado para você que é advogado, estudante de direito ou bacharel e quer atuar, quer militar, tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária. Aqui eu te ensino o que você não vai ver nos livros nem nos cursinhos, somente a prática do dia a dia de quem advoga, de quem está lá no escritório de advocacia. Vamos falar sobre a tarifação do dano moral e tivemos agora, recentemente, decisão definitiva do STF com relação à possibilidade de ultrapassar esse teto previsto no artigo 223G, parágrafo 1º lá da CLT. Essa discussão estava sendo feita nas ADIs 6082, 6069 e 6050, onde não só a tarifação do dano moral, mas também a possibilidade de buscar as indenizações por dano indireto ou dano em ricochete, enfim. Então, antes da gente começar, me segue aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida. Então, dentro de um contexto, até a reforma trabalhista, nós tínhamos um mar aberto de entendimentos dos juízes, dos magistrados em fixar o dano material, o dano moral, na verdade, né? O dano material até tem um critério objetivo, mas o dano moral, ele é um critério subjetivo e levava diversas coisas em consideração, como a gravidade do dano, reprovabilidade social, caráter pedagógico da medida, condição financeira da parte que lesa, né, que causa o dano, enfim. E aí veio a reforma trabalhista, traz o artigo 223G e traz ali os critérios de fixação do dano moral. Todos esses que eu acabei de falar para você agora está previsto ali no artigo 223G. E dentro desse contexto, tivemos aí as ações diretas de constitucionalidade porque fixaram valor dentro do que a gente chama de tarifação do dano moral, tira esse objeto do juiz poder fixar com base no caso concreto, né? Às vezes, por exemplo, um empregado que sofre um acidente de trabalho, dependendo do acidente, da lesão, da gravidade, a tarifação em grau máximo, que é de 50 salários do empregado, pode ser menor, pode ser pequeno. E tem a discussão também de que usar o salário do empregado como base, e nós tivemos com a MP 808 uma fixação diferente com base no teto da Previdência, do valor dos benefícios do teto da Previdência, mas ela acabou caindo, né? Perdeu a sua eficácia e voltou a ser com base no salário do empregado. Então hoje a tarifação do dano moral, ela tem como base o salário contratual, o salário do empregado. E aí causa uma discussão se isso fere ou não o princípio da isonomia. Então vamos supor que tem um empregado, dois empregados, um tinha um salário de R$2.000, o outro um salário de R$5.000, os dois sofrem o mesmo acidente de trabalho, no mesmo local, na mesma situação, e tem uma lesão, a mesma lesão, né, fica desproporcional, um receber com base em 2.000 e o outro com base em 5.000, sendo que é a mesma situação. E aí as ADIs vieram para trazer uma clareza para os magistrados fixarem o dano moral com base no caso concreto, utilizando-se o artigo 223G não como teto, ele não é um limite, mas ele é um parâmetro, ele pode ser utilizado como parâmetro, ou seja, pode partir dali a fixação do dano moral. Só que o que a gente vinha vendo no dia a dia era que os juízes, os tribunais estavam julgando não com base nessa limitação, a maioria julgando com base no que já vinha sendo julgado antes mesmo da reforma. E hoje, na hora de pedir o dano moral, na hora de pedir a indenização por dano moral, o que eu aconselho para você que é advogado? Pesquise a jurisprudência do seu tribunal. Vou dar um exemplo, um caso que a gente teve aqui no escritório de redução da capacidade laboral. A pessoa, ela tinha tido uma perda auditiva significativa de 95% de um lado e 65% do outro. Na origem, o dano moral foi fixado em R$15.000. O juiz de piso, o juiz de primeiro grau, ele julgou com base na experiência dele. Então ele dava casos de acidente de trabalho, doença ocupacional,
15 mil reais de dano moral. Chegando no tribunal, na hora de fazer a sustentação oral, teve um caso parecido com o meu, 2 julgamentos antes do meu. E eu, prestando sempre como presta atenção nos julgamentos, anotei o número do processo porque me interessou muito. Porque a indenização por dano moral fixada pelo tribunal foi de 30 mil reais, para um caso muito parecido. E aí, na hora da minha sustentação oral, que eu tinha já recorrido da sentença para majorar o dano moral, o tribunal manteve a sentença. E eu peguei na hora da sustentação e falei, mas essa turma acabou de julgar um caso análogo, igual, e manteve 30 mil reais que foi fixado na origem, porque a jurisprudência dessa turma, o entendimento dessa turma é no valor de 30 mil reais. O relator, ele parou a minha sustentação, calma um minutinho, doutor, deixa eu só ver, qual que é o número do processo? Falei o número do processo, ele olhou assim e falou, de fato, te fixou em 30 mil reais, então mais prudente, mais coerente, né? Vou propor aqui a mudança do voto para majorar para 30 mil reais. E aí a turma toda votou nesse sentido. E ali eu terminei minha sustentação oral, conseguindo aumentar o dano moral, porque a turma entendia em casos iguais àquele, deixou bem claro isso para mim, que eles tinham um valor fixo já de dano moral. Então pesquise a jurisprudência do seu tribunal para casos em situações como essa, que assim você consegue ser mais assertivo na fixação, no pedido do dano moral, tá? Como não limitar o pedido do dano moral com base naquela tarifação? Você pode abrir um tópico dizendo que, muito embora haja uma limitação, haja ali uma tarifação, que o STF já julgou para que seja feita uma interpretação conforme a Constituição desse artigo 223G, não fixando o valor com base na tarifação, mas sim com base no caso concreto. E aí aqueles critérios que a gente tem no caput do 223, tá? E o que acontece com os pedidos que já foram feitos com base nesse 223G? Lembrando que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo, tá? Ela foi declarada a inconstitucionalidade interpretativa, ou seja, lendo com base na Constituição. Então ainda vale sim o pedido com base no 223G. Agora, o que você pode trazer ali nos processos, nas razões finais, é esse novo julgamento, que o juiz julgue com base nessas ADIs aqui, fixando com base no caso concreto. E se você tiver jurisprudência, como eu falei, já junta no seu processo em casos análogos, caso tenha comprovado o dano moral nesses casos, tá ok? Curta, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!